Ok. Ok, maravilha. Vamos então dar continuação. Isso aí, Ari. Então, irmãos, dando continuação aqui à nossa primeira aula, a segunda parte, eu quero continuar lendo aqui os slides com os irmãos. Querido Ângelo, pode colocar no nosso slide, por favor? O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Tem similaridades e tem traços. Qual outro ser no universo tem traços? Mais ninguém. Só o ser humano. O que ocorreu na queda do homem? Vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam. Ou seja, eu gosto de dizer que foram desfigurados. Nós, na queda, fomos desfigurados. Vamos ler esse texto de Gênesis 1, 26 e Eclesiastes 7, 29? Lê para nós Gênesis, irmão, que eu leio Eclesiastes. Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. A nossa semelhança, nossa similaridade. E aqui em Eclesiastes 7, 29 diz: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Né? Ou seja, nos corrompemos, nos desfiguramos. Eu gosto muito da expressão desfigurar-se. Sabe aquela ideia de que quando olhamos no espelho e o espelho está torto e de repente você toma um susto, porque você olha assim e fala, opa, peraí, essa cabeça está maior do que era, né? Oh, mas essa bochecha aqui está parecendo o fofão, está desfigurado. Né? Não tem coisa pior do que você não conseguir se enxergar. O pecado fez isso conosco, nos desfigurou. Tem o reflexo, tem a similaridade, tem as marcas, mas foi desfigurado. Continua no slide, ponha para nós, por gentileza. Irmão, tira o som. Só o som, né? Abaixa ele. Isso. Continuando, perguntas normativas. Qual o plano de Deus para nós em Cristo? Nossa gradual recuperação da semelhança com Deus. Nota, o autor foi feliz nessa colocação. Nossa gradual recuperação. Por que gradual? Porque a ideia de que aceitamos a Jesus, estamos completos, é uma inverdade. Aceitamos a Jesus, o nosso espírito está restaurado. Mas esse espírito restaurado, ele vai ter a plenitude absoluta apenas na glória. Até lá é um processo. E é por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. E aqui existem vários textos. Eu não irei ler os textos agora, vou ler um ou outro, por causa que senão a nossa aula vai demorar muito. Mas temos o texto de Colossenses 3,10, 2 Coríntios 3,18, Romanos 8, 29. Vamos só ler Colossenses 3,10? Vou ler aqui com vocês. O fato dos irmãos não estarem aqui na classe faz falta, viu? Porque aí a gente compartilhava as leituras. 3:10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ou seja, é um processo que começa na conversão e ela concluirá quando partirmos.
Eu gosto muito da ideia de John Wesley. John Wesley tinha uma ideia da santificação total, de que durante a sua vida é possível você atingir essa santificação antes de chegarmos na glória. Isso deu muito pano para manga, muitos teólogos questionaram, mas quando a gente olha para trás e vê o que esse homem fez, a gente diz, se ele não conseguiu a santificação total, ele chegou bem perto. E outro homem que marcou muito a vida cristã, e eu diria que é o maior dos apóstolos, é Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo não chegou à santificação total, ele chegou ali a um passo dela. Então, eu confesso que é um assunto que é para debates teológicos, mas eu quero acreditar que esse processo que se inaugura na conversão, ele pode evoluir com o passar do tempo. Voltando para o slide, por gentileza. Quando isso se dará completamente? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a plenitude desse plano de Deus trabalhando em nossa vida se dará lá na frente. Ela é gradual, ela é paulatina, a plenitude é lá. Assim como a glorificação é no céu. Mas, enquanto estamos aqui, eu gosto de pensar naquilo que o profeta Ezequiel disse na sua visão. Que ele entrou no rio e as águas estavam aonde? Nos artelhos, nos dedos. Ele continuou a entrar e foi para a canela. Ele ouviu a voz do Senhor para ir mais além. Depois veio para os joelhos, depois veio para a cintura, para os lombos, depois veio para o peito e depois ele teve que nadar. Eu quero acreditar que a vida cristã é assim, é o mar do Espírito de Deus. Que esse homem que foi caído, ele agora regenerado, nascido de novo, ele se lança. E talvez você pergunte, mas é possível ele também voltar atrás? Tem pessoas que a gente nota isso. Estava vivendo nas braçadas das águas do Espírito Santo e de repente volta a ficar com a água no joelho. Aí você fala, mas por que não nada mais de braçada? São escolhas. O desejo de Deus é que a gente mergulhe e se mantenha lá. Então eu quero acreditar que a plenitude dessa vida gloriosa é lá, mas é possível a gente nadar de braçada. Pode ver, na nossa experiência de vida, como isso é real. Quanto mais cheios de Deus, mais os frutos do Espírito nos acompanham. Não é? Continuando aqui o slide, vamos tentar dar uma boa corrida agora. As semelhanças do homem em relação a Deus. Podem ver a moralidade, a espiritualidade, a sensibilidade e a inteligência. São capacidades de relacionamento. Assim como Deus, ele é um ser moral, ele é espiritual, ele é moral, ele tem sensibilidade, é um ser inteligente, nós também o somos. E de todas as espécies do planeta, somente o ser humano é assim. Tem essa imagem, tem esse reflexo, tem essa semelhança. Continuando. A natureza do homem, as teorias explicativas, Aqui a gente vai entrar apenas por uma leitura breve, depois a gente vai trabalhar mais em aula sobre isso, principalmente nos resumos. E na doutrina de pneumatologia, a gente vai também tornar a trabalhar sobre isso. Então existem 3 tipos de teorias. A tricotomia, que o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. A dicotomia, que é a ideia de que o homem é composto de 2 partes e não de 3, porque na tricotomia diz que nós temos 3 partes. A dicotomia vai falar que são 2, que é o corpo e a alma e o espírito estão unidos. E também temos uma outra teoria que não é muito valorizada, que é o monismo, concepção de que o homem é composto de um único elemento e de que o seu corpo é a sua própria pessoa. Geralmente esse monismo não tem muitos adeptos dessa teoria, tá bom?
Continuando. A origem da alma. Aqui a gente vai para um outro assunto que o Gruden vai estar trabalhando bastante também no livro, que é essa ideia do criacionismo e do traducionismo. Que seria o quê? O criacionismo é a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Coloca para nós. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar aqui na tricotomia e na dicotomia. Eu sou tricotomista, eu já adianto. Eu acredito na tricotomia. Espírito, alma e corpo. No entanto, o assunto teológico da dicotomia, ele é mais rico. Mas, pastor, o senhor é tricotomista? Sim, eu sou tricotomista e lá na frente eu explico por quê. Mas eu sou tricotomista, mas eu admito que o debate da dicotomia ele é muito mais vasto e no que se diz respeito à discussão teológica, ele acaba tendo uma certa fluência mais significativa. Mas, por causa de alguns textos bíblicos, eu sou tricotomista. Pastor, quantos são os textos? São poucos, mas eu preciso apenas de um para fundamentar a minha doutrina. Então, eu tenho alguns, por isso que eu sou tricotomista. Mas voltando, sabendo que somos a imagem e semelhança de Deus e que um dia nascemos na história como espécie, como ser humano, como seres terrenos criados dessa matéria, e sabendo que temos uma alma e um espírito que vem de Deus e que voltará para Deus, qual é o tempo em que Deus cria o nosso espírito? Aonde Deus faz isso e como Ele faz isso? É um mistério. É na concepção, quando o homem tem a sua intimidade com a mulher e ali há a fecundação do espermatozoide no óvulo. Naquela fecundação, ali nasce o espírito daquele ser também, junto com o corpo, é esse momento? Vocês têm que lembrar que a vida humana é um milagre de Deus. E a vida espiritual também é um milagre de Deus. Mas aonde ela acontece? Essa é uma incógnita. E é por isso que a gente tem essas divisões criacionistas. Tá bom? Então, volte para nós, por gentileza. Porque no criacionismo diz que na concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. E o traducionismo diz que a concepção que sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. Então, uns vão defender uma linha, outros vão defender outra. Isso não cai em prova, é apenas um debate, porque há uma curiosidade. Uma ovelha vai perguntar isso para o pastor, e eu quero que pergunte mesmo, porque isso é a prova de que ele está estudando assuntos teológicos. Próximo slide, por favor, filho. O pecado. Definição. O pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Essa é a definição do Gruden sobre pecado. Teologicamente, nós dizemos que pecado... Teologicamente, nós dizemos que o pecado é errar o alvo. Pecado também, a Bíblia vai ensinar que ela acontece quando o homem se rebela contra Deus, quando ele transgride as leis de Deus. Eu gosto dessa definição de errar o alvo. E gosto dessa definição também que está na etimologia, que muitas vezes o pecado ele é transgressão, ele é rebelião. Tá bom? Gruden fez a definição dele. Próximo ponto. O pecado... Próximo. Isso. A origem do pecado. O homem e os anjos pecaram voluntariamente, dando aquela ideia de responsabilidade pessoal. Aonde originaliza o pecado?
É no homem? É em Satanás? Quem é que faz isso? Acreditamos que foi Satanás que originaliza o pecado. Mas no momento em que ele nos induz, o ser humano, Adão e Eva, voluntariamente cometeram por opção própria, né? Não foi por imposição de Satanás. Continuando. Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha. É aí onde entra a soberania de Deus. Durante as nossas aulas a gente vai entrar em pontos como predestinação, eleição, mas há um consenso até entre os predestinados de que Adão e Eva foi o único ser criado com livre escolha, porque ele era perfeito. Então, depois a gente comenta mais sobre isso, a gente debate, mas assim, a gente tem que saber que o pecado não é um fato de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, mas o pecado é quando nós escolhemos não seguir a vontade de Deus. É onde nasce o pecado. É uma atitude de independência, uma atitude de rebelião. Tá bom? Próximo slide, por favor. As consequências negativas do pecado. Culpa herdada, somos considerados culpados por causa do pecado de Adão, Romanos 5, 12 ao 21, e corrupção herdada. Temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, conforme os textos bíblicos, Salmo 51, 5, Efésios 6, 4, Romanos 2, 14 e 15. Temos uma culpa e temos uma corrupção, por isso que esse corpo ainda é corrupto, mesmo com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que sofremos ainda as setas, temos as dores, temos as dúvidas, temos as fraquezas, porque herdamos o pecado. E o corpo humano, ele é fadado ao quê? A essa vida pecaminosa. E se não for o auxílio de Deus, pelo poder do Espírito, reconfigurando a nossa natureza, nenhum cristão poderia vencer o pecado. Eu me lembro que nos meus dias de seminário, um professor, ele fez uma defesa, eu diria até um pouco esquisita, dizendo sobre as paixões humanas. Que uma pessoa, quando ela tem a paixão humana, ela não consegue impedir aquela paixão. E eu me lembro que eu fiquei com a minha cabeça repleta de dúvidas. E eu questionei aquilo, porque eu sei do poder da paixão humana, eu fui um jovem, hoje já sou um senhor, né? Esse ano, querendo Deus, faço 50 anos. Então, se eu posso dizer das experiências de pecado, foram inúmeras na minha vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu também tive inúmeras experiências na minha vida do poder de Deus, neutralizando a carne, mortificando a carne, fazendo com que a obra de Deus prevalecesse. E toda essa relação é uma relação muito real e muito presente, na medida que a gente se subjuga, se entregamos a Deus, nos colocamos à mercê de Deus, o poder de Deus trabalha favoravelmente a nossa natureza. E o oposto é verdadeiro. Então, admitir que a paixão e o descontrole e a corrupção ela é total, eu não acredito. Porque senão alguns textos bíblicos não seriam validados. Né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aonde entra essa profecia? Aonde entra essa libertação? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, então eu estaria fadado aos vícios do pecado do passado, mas não. Deus nos deu a libertação deles e nos dá o quê? Uma nova vida. Então é o poder do Espírito sendo real e presente na nossa vida. Tá bom? Continuemos, por gentileza. Consequências negativas do pecado. Fraqueza herdada. Nossa natureza. Carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus, né? Ou seja, se não for o Senhor, nós estamos fadados a uma fraqueza. Somos carentes de Deus e totalmente carentes dele. Há uma incapacidade herdada.
Nos nossos atos, somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual perante Deus. Em outras palavras, se não for o auxílio de Deus trabalhando em nós, nós não conseguiríamos vencer. Próximo slide, por favor. Consequências do pecado: culpa, corrupção, fraqueza, incapacidade. As pessoas são pecadoras perante Deus. Quando nós entendemos essas culpas, essas corrupções, essas fraquezas, elas não devem fazer em nós um peso, mas elas devem fazer para nós uma realidade. Uma realidade sabendo que se eu, mesmo como pastor, não tomar cuidado, eu pecarei. Isso deve ser muito real. Possivelmente o irmão que já tem algum tempo, e o bom de estarmos numa classe, mesmo digital aqui, classe presencial e digital, é que na experiência cristã a gente vê o quê? Que muitas pessoas que um dia realmente viveram cheios do Espírito Santo, de repente naufragaram na fé. Por quê? Porque eles não foram cuidadosos com essa natureza caída. A natureza caída continua sendo parte da nossa vida. No entanto, ela pode ser subjugada pelo poder de Deus. Mas no momento em que nós vamos, eu diria, vivendo uma vida indevida, ou seja, vivemos uma vida cristã e espiritual só aqui na igreja, mesmo que tenhamos uma projeção só aqui na igreja, Deus sabe que de fato não sustentamos isso no nosso coração. E quando isso acontece, inevitavelmente a queda virá. Por isso que a gente conhece histórias bíblicas, como por exemplo de Sansão, que era poderosíssimo pelo poder do Espírito, mas vivia uma vida miserável, porque ele não controlava as suas paixões. Por isso que a gente vê, por exemplo, outras pessoas como Saul, que profetizou como os profetas e depois apostatou da fé. E quando a gente começa a viver a vida ministerial, a gente vê isso. E infelizmente isso é uma realidade. Por quê? Porque as pessoas não cuidaram da manutenção da sua vida espiritual como deveria. Ou seja, negligenciaram que são falhas, que são fracas, e brincaram com isso, maquiaram isso. E isso é um perigo, irmãos, muito grande. Conhecer a natureza humana e sempre lembrar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembrar-se disso, isso é um segredo, porque a gente não vai dar sopa para o azar. Eu me lembro que uma das primeiras aulas de quando eu era novo convertido, que marcaram a minha vida, foi essa da batalha espiritual e da dinâmica da carne humana. Por exemplo, a Bíblia lá em Tiago vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e o diabo fugirá de vós. A Bíblia lá em Marcos 16 vai falar: em nome de Jesus expulsarão demônios. A palavra de Deus vai nos mostrar que quando o embate é espiritual, nós podemos enfrentar as trevas com a força de Deus. Por quê? Porque sobre a igreja as portas do inferno não prevalecem. Sobre o cristão que carrega o nome de Jesus, ele tem essa autoridade. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia, também vai dizer para nós cristãos: desvie da aparência do mal. Ora, mas uma hora ele pede para eu enfrentar, outra hora ele pede para eu desviar. A conta é bem simples, isso eu aprendi quando eu era novo convertido. Coisas da carne você desvia. Coisas espirituais você enfrenta. Eu tive um vício, por exemplo. Meu vício era fumar. Eu tinha outros vícios, mas eram vícios interiores. Mas esse era um vício físico meu, como outros que eu praticava. Coisas da carne. O que eu tenho que fazer com os vícios que atingiam a minha carne? Eu me desvio deles. Mas o que eu faço contra coisas de demanda espiritual? Eu repreendo eles. Por exemplo, eu tinha práticas idólatras. Eu era um idólatra.
Eu adorava outros deuses, outros ídolos e me curvava a eles e os adorava. No momento que eu caí em si, que ali, aquilo que eu fazia não era de Deus, repreendi aquele espírito de idolatria. E expulsei aquilo da minha vida. E falei, não, a partir de hoje eu não quero mais isso. Mas, com relação, vamos pegar aqui, por exemplo, pessoas que têm, ou que tiveram pecados de imoralidade sexual, que viveram com o seu corpo se entregando à prostituição. Então não adianta você, irmão, irmã, olhar para aquela pessoa e ficar se enamorando dela novamente. Você tem que se desviar da aparência do mal. Ou seja, se aquilo agrada a tua carne, você nem se aproxima, você nem vê, você foge. Como assim, pastor? É literalmente isso. Se um pecado alimenta a carne, você foge dele. Se é uma seta diabólica no mundo espiritual, você luta contra ela. Quem tem essa clareza, irmãos, por mais simples que seja, e por mais banal que pareça, vai se ver livre de muitos enroscos. Por quê? Se a pessoa teve fraquezas, por exemplo, de relacionamentos conjugais, que houve quebras ou traições no namoro, hoje lembrem-se disso, irmãos, nós seremos tentados por aquilo que um dia fomos escravos. Então quem um dia, por exemplo, fumou maconha, cheirou uma cocaína, ou usou drogas, essas drogas atingiram aonde? Elas nascem no mundo espiritual, nascem, porque são demônios que te seduziram, mas elas nasceram aonde? Elas nascem no nosso corpo. Você teve que consumir, que nem eu tive que fumar o cigarro. Então, você vai chegar, por exemplo, diante de uma carreira de cocaína e vai falar, sai espírito maligno. Não, meu irmão, você pega aquilo ali, você não pode nem chegar perto. Por quê? Porque a nossa carne deseja aquilo, porque um dia aquilo fez parte do nosso banco de dados. Todos nós, no passado, tivemos alguma área que éramos escravos. Então, é como se nós, se voltarmos a brincar naquilo, facilmente voltaremos a praticar aquilo. E é por essa razão que quando é uma seta espiritual, nós repreendemos ela em nome de Jesus. Mas se é uma coisa que atinge a nossa carne, as nossas emoções, as nossas fraquezas, a gente se desvia. Por quê? Porque a gente se desvia da aparência do mal. Se Sansão fugisse de Dalila, não teria se furado seus olhos. É assim, é simples assim. Pastor, mas me comenta um pouco mais sobre esse tipo de relação. Vou dar mais um só para a gente poder, então, tentar, assim, exemplificar. A avareza, que é a idolatria. Há um espírito maligno que seduz os homens para que eles sejam avarentos? Sim. Mas como é concretizado isso? Quando você começa a acumular coisas. Ter posses. Querer mais. Então, por exemplo, quem um dia amou demais o dinheiro ou tem essa fraqueza, é uma pessoa que tem que tomar cuidado e se desviar. E se é um obreiro, por exemplo, e ele se encontra numa situação em que ele mexe com o caixa da igreja e agora ele olha aquilo ali e aquilo ali mexe com ele, ele olha e fala, meu Deus, só repreender o demônio basta? Não, meu irmão, você tem que falar, pastor, pelo amor de Deus, não me põe aqui não. Porque senão eu vou pecar. Porque lá quando eu era do mundo, lá no caixa eu vivia assaltando a carteira da mãe, assaltando o cofrinho dos irmãos. É um vício. Viveu errado. E esse vício veio para a carne. E como que a gente é liberto dessas coisas? A gente é liberto praticando o quê? Fugindo disso. E como agora a gente vai se concretizar como liberto da avareza? Sendo doador. É isso. Como a gente dá um golpe nas trevas, expulsando o demônio e mantendo um caranguejo nos bolsos? Não, irmão. É nessa hora que você vai dizer a sua libertação, quando você vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, porque você vai provar para Deus que aquele recurso que veio de Deus, você está devolvendo para Deus. E para um avarento fazer isso, irmão, é um milagre. É verdade, isso é uma libertação. Nota, há um processo.
um processo que acontece no mundo espiritual, que você foge das tentações, mas agora é outro processo que você vence ele quando você concretiza sendo generoso. Ou seja, são maneiras em que você mortifica a carne e coloca agora a carne e as paixões sujeitas a Deus e golpeia as trevas. Perceba como essa correlação parece simples, mas ela é poderosa. A falta de entendimento dela gera muita escravidão dentro da igreja. O irmão é um avarento e ninguém sabe que ele é avarento, mas ele é avarento. E ele está sofrendo porque se é um pecado, ele vai sofrer. O irmão é um glutão, mas ninguém sabe que ele é um glutão, é um pecado. Eu sei que a maioria dos glutões ficam gordinhos, mas pode ser que tem irmão que tem um metabolismo. O irmão come que nem uma draga, mas ele queima, mas ele é um glutão. Tem um diabetes lá em cima, colesterol lá em cima, por quê? Faz tudo errado. O corpo dele vai dar sinal àquela natureza corrupta. Como que o glutão é liberto da glutonaria? Mesma coisa, foge, come o necessário, foge do mal. E depois pratica o jejum. É verdade, olha o processo. Pode ver, irmãos, é interessante, né? Vamos lá? Vamos concluir os slides para a gente terminar a nossa aula. As alianças entre Deus e o homem. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Essa é uma definição de aliança do Gruden. E a gente vai trabalhar sobre isso. Porque Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem também com alianças. E é os termos divinos que marcam os critérios dessa aliança. Próximo. Opa! As várias alianças entre Deus e o homem. Alianças com Adão foram alianças das obras, alianças entre os membros da Trindade são alianças da redenção, a aliança da salvação em Cristo, que é a aliança da graça, e aqui os textos bíblicos, né, para os irmãos se enriquecerem em casa, e o último slide. As várias formas das alianças, né? Deus, quando se revela lá no Gênesis, logo depois da queda, Deus faz roupas para Adão. Deus depois com Noé também tem a aliança do arco-íris, com Abraão a aliança da circuncisão, com Moisés a tábua da lei e com Jesus a aliança com o Espírito Santo. Depois, detalhadamente, nós estaremos debatendo com mais detalhes essas alianças. Então, a indicação hoje aqui na nossa primeira aula para o irmão é: leia a parte 3 do livro, comece lendo essa parte e já vá fazendo os seus breves resumos. Deixa eu dar uma explicação aqui para o Ari, para os nossos irmãos que estão em casa e que participarão depois dessa matéria. Vai fazendo uma leitura inteligente. Leia, por exemplo, uma página, já pega aquela ideia. Coloque as suas próprias palavras, o seu próprio entendimento. E faça isso em manuscrito mesmo. Se você quiser fazer digital, não tem problema. Aqueles que querem escrever, eu também recebo material assim. Depois você vai fotografar ou vai escanear e vai me enviar. Tá bom? Então, leiam essa parte, porque semana que vem a gente vai mergulhar no livro e vai debater com mais critérios esse livro, essas partes. Eu pretendo concluir semana que vem essa parte. Se não der, a gente usa mais uma aula. Outra coisa importante para os irmãos, no livro Os Fundamentos da Nossa Fé, vai ajudar muito também vocês, porque aqui no capítulo 2 fala sobre a criação. E no capítulo 6 fala sobre o pecado. Então, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 6 vai dar uma ideia muito poderosa. Esse livro, irmãos, modéstia à parte, ele é espetacular. Na minha opinião, é um dos maiores e melhores livros de teologia sistemática. Porque ele consegue ter uma síntese poderosa de todo o ensino dos outros livros. Então, como vocês terão que ler 3 capítulos, que é o 2
é o 5 e o 6, a minha sugestão é que já comecem a ler o capítulo 2, capítulo 6 e depois leia o capítulo 5, que é a parte do Espírito Santo. Tá bom? Meus irmãos, alguma pergunta? Ari, Felipe, professora Aparecida, meu querido irmão presente aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então tá. Só para deixar mais claro assim, a forma que nós devemos direcionar nossos estudos. Vamos ler primeiro esse do Gruden, ou junto com este teremos que também estar lendo esses livros do Fundamentos da Fé. Sim, lê a parte 3 do Gruden, certo. Aí depois pode já ler... sequência... Isso. Só porque, qual é a proposta? Quando você lê, por exemplo, as doutrinas do homem, sim, e ali vê a criação, tem o homem, depois vem o pecado, vai reforçar, o debate vai ser aumentado, porque naturalmente um autor fala uma coisa, outro autor fala outra. Onde está a beleza de nós termos várias teologias sistemáticas? É porque cada instrumento aborda de uma forma, cada pastor, cada teólogo, ele sempre destaca coisas mais significativas. Então, um autor, ele aborda um assunto destacando geralmente algumas características sobre aquilo. Outro autor enxerga de outra forma. Então, essas várias maneiras de enxergar nos enriquecem, facilitam a nossa compreensão. Pode ver que cada autor tem uma característica, uma peculiaridade. O resumo dessas partes que nós estaremos fazendo, você quer ele no final do módulo ou assim? Quem conseguir entregar antes, melhor. Porque aí vocês já vão eliminando, entendeu? Se vocês quiserem ler somente os livros, por exemplo, vão só ler o livro e depois fazer o resumo também, que é no final. Mas eu sugiro fazer já agora, porque facilita, né? Só que no caso, você faz dele todo, para me enviar todo. Não por parte, que aí depois fica muito picadinho para eu corrigir. Entendeu? Lê todo e vai montando e me entrega todo. Entendeu? Vai lendo, vai montando, vai lendo, montando e depois me entrega. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, Ari, você vai ter que encomendar esse livro, tá bom? Se algum aluno nosso ou algum aluno que fez o curso tiver, a gente tenta pegar emprestado para você, tá bom, Ari? O que você pode fazer, Ari, uma sugestão, né? Nós não costumamos xerografar para fazer com que o aluno compre, mas como é uma parte, até você comprar o livro, você pode pegar o livro emprestado e tirar a xerox daquela porção para você ir estudando até você comprar o seu livro. Tá bom, Ari? Sim, se tivermos dessa forma que você pediu aqui, a gente encaminha para você, tá bom? Tá bom, querido? Beleza? Tudo bem? Se os irmãos tiverem mais alguma dúvida, tiverem mais algum questionamento, a gente está aí para poder esclarecer. Quero lembrar, instalem o Skype, nós estaremos fazendo essa aula lá em casa, e como eu disse para vocês, possivelmente só o mês que vem, possivelmente a gente faça de novo. Então, eu vou antecipar com bastante antecedência, porque, por exemplo, hoje, para eu vir aqui para dar essa aula para os irmãos, eu tive que sair de casa 15 para 6. Tive que pegar o Ângelo, eu fiquei arrumando aqui com o Ângelo 1h30 para poder dar essa assistência para vocês. Agora a gente vai desligar tudo, quer dizer, a tarefa é muito grande para nós, fica muito penoso. Eu tenho, hoje, coitado do Ângelo, amanhã tem aula cedo e eu peguei ele porque eu não consegui aprender a manusear o programa, porque é muito cheio de detalhe, irmãos. Então eu estou falando isso para os irmãos, para que a gente possa estar fazendo sim em casa, tá? Mas quando a gente for fazer presencial, é realmente para que venham todos, porque para nós será melhor, até a gente deixa um registro melhor. Agora, se não for possível, a gente faz tudo também em EAD, faço por casa, porque aí facilita.
temos também outra questão, irmãos, até mesmo da segurança, porque estamos aqui em 3, já é quase 11 horas da noite, e isso tudo é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Tá bom? Então, beleza, irmãos? Tudo bem? Vou encerrar aqui as transmissões, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue cobrindo com o sangue do Cordeiro. Obrigado, Ângelo, mais uma vez. E até terça que vem, querendo Deus, com a graça do nosso amado Senhor, tá bom? Qualquer coisa, falem conosco aqui, tá bom? E que Deus abençoe muito vocês. E vamos estar orando muito por esse seminário, para que Deus traga alunos, obreiros, para se prepararem para essa obra. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Uma noite abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém?